Primeiramente, bem-vindos a Kyoto! Cheguei pela primeira vez na cidade que é provavelmente a mais turística e mais popular entre os viajantes que vêm ao Japão depois de Tóquio, e já estamos visitando uma das primeiras atrações. Nesse episódio vocês vão ver templos, vão ver natureza, vai ver mais templos, culinária, templos e lugares bonitos ao redor de Kyoto com preços, informações detalhadas, e a minha esposa, que é japonesa, Eri Kimura, a minha guia. You are my guide on this episode. Sim. Então vamos lá explorar Kyoto. A razão que essa área é tão popular, porque subindo essa rua aqui tem um dos templos que é um dos mais importantes de Kyoto, Kiyomizu, acho que é assim que chama, tá? E então, olha que legal. Então toda a área aqui tem vários outros pequenos templos, além de hotéis, restaurantes e casas de chá e tudo mais, lojinhas. Então você vê que é uma área bem grande. A gente vai chegar no templo principal, Kiyomizu Dera, tá? Então toda essa rua muito movimentada e tá calor, pessoal. Estamos gravando isso no verão, 30 e tantos graus, sol. A previsão era de chuva, mas não, tá sol hoje, então por isso que a gente também está aproveitando, porque nos próximos dias a previsão é que o tempo mude e se feche um pouco mais. Então a gente vai aproveitar que tá sol para fazer os templos hoje. Tá calor, Eri? Tá calor? Muito calor. Muito calor. Tá quente demais, pessoal. A gente está gravando isso no pico do verão, então tá bem cheio. Geralmente a gente evita viajar nessa época, né? Mas foi o que coincidiu com as férias e por que não? Não conhecia Kyoto ainda. De repente, para quem chegou agora aqui não sabe o que eu tô falando de férias, né? Kyoto e tal. Então a gente é tripulante de cruzeiros. Nós vivemos e trabalhamos em um navio de luxo pelo mundo, viajando profissionalmente e conhecendo lugares incríveis pelo mundo. E nas férias, o que a gente faz? Viaja mais um pouquinho, por que não? Sendo que minha esposa é japonesa, então nessas férias aproveitei para vir aqui, visitar a família dela e passear um pouquinho mais no Japão, esse país tão incrível. Se vocês estão gostando até agora desse vídeo, já deixa a sua curtida e vamos continuar explorando Kyoto. Uma coisa interessante para vocês, bem do lado aqui desse templo, esse é um complexo de templos, né, pessoal? A gente nem chegou no templo principal ainda, mas olhando ali na frente, olha só a quantidade de pessoas só se refrescando no chuveirinho. O pessoal só para aqui embaixo para se molhar um pouco, porque está muito quente, pessoal. Estamos falando em 35, 36 graus ou até mais debaixo do sol. Cash only. O que aconteceu aqui, pessoal? A partir desse momento a gente compra ingresso. Até aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Tem toda essa área aqui muito bonita, muito legal, mas a gente paga o ingresso, 500 ienes. Só recebe em dinheiro, a propósito, não aceita cartão. A partir daqui, a área premium. Vamos ver se vale a pena. Antes de entrar no templo, tem uma fonte aqui que para você se purificar, digamos assim. Olha aí, a esposa japonesa fazendo. Nesse calor, inclusive, é bem refrescante. Não sei se é bem assim que ela deveria ter feito, não, mas tudo bem. Vamos voltar no tempo. Estou falando de mais de 1.200 anos de história sobre os nossos pés. Aqui tem que mostrar o ticket. Vou contar um pouquinho da história desse templo para vocês, porque ele está aí entre o top 3, entre os mais importantes de Kyoto. Começou a surgir um templo aqui, pessoal, nos anos 700, ou seja, mais de 1.200 anos atrás. Bati no microfone, espero que vocês tenham ouvido. E sendo que o original foi destruído por conta de incêndio, madeira, né, naquela época, foi reconstruído umas 2 vezes, e essa edificação atual tem pelo menos 4 séculos. Tem alguns templos distribuídos na mata aqui, parece, na floresta. Dá para ver um ali, a parte mais alta de um templo. E pelo que eu entendi, dá para a gente caminhar por aqui. Algumas curiosidades, pessoal. Primeiro, ó, nessa parte tem que deixar os tênis, né, os sapatos, sandálias e entrar descalço. Tem muita gente simplesmente descansando, relaxando, bebendo uma água e tudo mais. A religião principal aqui do Japão não é o budismo, como muita gente pensa, sabia? É o Shinto. Eles constituem a maioria das pessoas que têm alguma fé aqui no Japão. Porém, essa religião se mistura muito com o budismo. Inclusive, em alguns lugares são praticadas no mesmo templo. Alguns escritores, alguns estudiosos, eles eram de ambas religiões, então quase você não consegue dizer a diferença. Mas esse templo aqui, ele é budista.
Depois do passeio, viemos comer e eu vou compartilhar algumas coisas interessantes com vocês. Estamos comendo num restaurante simples, perto do lado da estação de trem, já estamos próximo do nosso hotel, então não é nada assim, o local em si não é nada... Chegou já o meu primeiro prato, mas primeiro eu queria explicar para vocês, foram muito rápidos aqui. Uau, olha só o tamanho dessa tigela, vou explicar para vocês. Então, estamos comendo num restaurante bem simples. O restaurante em si, o que a gente está comendo aqui é muito comum, é muito popular, se encontra em qualquer lugar pelo Japão, pelas grandes cidades. Então, não é o local em si que eu quero recomendar para vocês, mas um pouco dos costumes aqui. Primeiro, em muitos restaurantes eles têm um tablet, onde você pede pelo tablet e você só espera que alguém traz. Às vezes até um robô que traz. No caso aqui, nesse local em particular, é um menu, seja o tablet ou seja o menu, uma coisa legal é que eles sempre colocam fotos. Então, mesmo que de repente você não sabe o que significa, esse aqui, por exemplo, está todo em japonês, olha, alguns eles colocam japonês e inglês, dependendo do restaurante, né, talvez um local um pouco maior, tal. Esse aqui está todo em japonês, porém tem fotos, que ajuda muito você a escolher. E na entrada dos restaurantes, geralmente tem também um display com comida falsa, digamos assim, que se parece muito com a comida real. Um outro detalhe interessante, antes mesmo da gente fazer o pedido, ó, tá chegando da Eri. Ela está explicando aqui, olha só, que ótimo. Então, é muito comum quando você senta para comer em um restaurante japonês, eles já trazem um chazinho. Como agora é verão, eles trouxeram chá frio, mas em alguns lugares são chá quente. Você nem faz o pedido, eles já chegam com chazinho e para pegar o pedido. Então, a garçonete já chegou entregando o chazinho e estava pronta para fazer o pedido. Então, foi muito rápido, muito ágil, parece que a comida já fica pré-pronta, eles só fazem colocar na tigela quente. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu pedi e daqui a pouco eu falo preços também. O que a gente veio comer aqui é o udon. O udon é esse tipo de massa, parece massa. This is like pasta, isn't it? Like pasta, né? Ele me corrigiu que eles não chamam de massa, né? Não é massa, mas se parece muito com massa. Então eu pedi essa aqui com udon, tá? Isso aqui é chamado de udon. E aí vem com bifes. Eu adoro esses bifes aqui do Japão, da Coreia, eles fazem bem fininho assim. E um ovo e alguns legumes e tal. E Eri tá indo... What did you order, Eri? Lots of things. Udon. Ó, o udon dela é sem molho, né? Branco. Sendo que aí vem o molhinho aqui e vem as frituras aqui. Tempura. Ah, tempura, o peixe, né? Tempura peixe. Então tá aí o set, então eles já trazem assim o set. O meu eu pedi só isso aqui, não preciso do set não, que eu não tô com tanta fome assim não. Só corrigindo aqui, pessoal, esse é tempura, são vegetais. Esse é um camarão e vegetais. Então, parece que isso aqui parece berinjela, uma variedade aí de vegetais e tal. Aí ela coloca o molhinho assim, ó. Colocou o salzinho, não sei o que mais que ela colocou ali, misturou ali e assim ela come o udon dela. Então tá aí, estilo japonês. Tá gostoso, Eri? Muito gostoso, ó, ok. Vamos experimentar o meu agora. Muito quente. Muito gostoso também o udon. Posso falar massa. É duro, ó. Nossa, vendo? Ah, é. Então eles parecem que hoje, por alguma razão, estão oferecendo uma quantidade extra, sem custo, então aceitei. Muito bom. O molho, tudo muito bom. How much você tem? Outra curiosidade, eles trazem no final, assim, quando eles servem a comida, pessoal, geralmente eles já trazem a notinha. Às vezes eles colocam num copinho, nesse caso colocaram numa mini pranchetinha, né? Então aqui está dizendo que tudo isso aqui que vocês estão vendo nos custou 2.460 ienes. Então é isso, essa é a nossa janta no primeiro dia em Kyoto. Ou pelo menos na primeira tarde, né? Já que a gente chegou de manhã. No episódio anterior eu mostrei para vocês como é que foi a nossa viagem até Kyoto. Nós viemos do trem-bala, experiência incrível, minha primeira vez viajando no trem-bala. Muito bom. Me atrapalhando aqui, dizendo que eu tenho que comer. A gente veio de trem-bala, pessoal. Foi uma experiência incrível que eu mostrei para vocês no episódio anterior, tá? O hotel que nós estamos ficando eu também mostrei no episódio anterior. Agora é desfrutar dessa comida maravilhosa, descansar um pouco, porque amanhã tem um dia cheio aqui em Kyoto. Primeiramente, Bom dia. bom dia! How do you say bom dia em japonês, sua mãe? Ohayo. Ohayo. Então, Ohayo de Arashiyama. 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 Estamos a cerca de meia hora de Kyoto hoje. Pegamos o trem, chegamos aqui de
comboio, como dizem nossos amigos portugueses, trem urbano, tá? Trem urbano levou uns 20 minutos, 25 minutos da estação central de Kyoto, onde fica próximo do nosso hotel, e aqui tem muita atração, dá para você passar um dia inteiro explorando por aqui. Tem inclusive um famoso parque uma floresta de bambus gigantes, tem pontes, tem trem, então para quem gosta de trem, parece que essa cidade aqui, o pessoal adora vir visitar, porque tem uns trens históricos por aqui e muito mais. Então vamos passar algumas horinhas por aqui, compartilhar curiosidades, história, lugares bonitos e valores e detalhes para ajudar na sua viagem. Tem alguém aqui pensando em visitar o Japão? Ou vocês estão apenas assistindo para conhecer um pouco da história dos lugares, porque vocês gostam da cultura japonesa? Ou querem visitar o país? Fala aqui para mim nos comentários. Algumas curiosidades por aqui. A caixa de correios, post, bem estilo antigo. Telefones públicos que ainda tem aqui, pessoal. Pode imaginar? Olha, você coloca ali o cartão e tem ficha, centavos de moeda, na verdade. Você pode pagar a partir de 10 ienes a chamada telefônica num telefone público. Incrível, né? Caixa eletrônico, tem um chá, café, restaurantezinho, lanchonete, e essa é a área onde nós estamos. Estamos bem aqui, no centro, onde chega a estação, e a gente vai visitar uns 3 lugares por aqui. O primeiro fica aqui, que não dá para ler, mas ele vai explicar pra gente. No começo não parece tão interessante, pessoal, mas continuem caminhando que fica, viu? Olha só esses bambus gigantes. Muito, muito interessante. Muito massa, né? E olha, dica, viu? Venham cedo, porque depois fica bem cheio. Já tem um monte de gente chegando atrás da gente. Muitos estudantes hoje aqui. Todo mundo se abanando, todo mundo com ventiladorzinho de mão, porque tá muito quente e úmido. E olha aqui, viemos cedo, hein? Imagina quando chegar próximo do meio-dia. Todo o caminho eu chuto que tem cerca de 1 quilômetro mais ou menos, a parte interessante mesmo, muito bonito e tal, mas você faz isso bem rapidinho. E aí depois tem um templo, mais ou menos no meio do caminho você vai encontrar, e ele diz que é um templo muito bonito, um dos mais especiais que ela já esteve, e eu tô vendo que a entrada custa 500 ienes. Vamos conhecer. Só para esclarecer, o templo ele foi formado nos anos 1300. Imagina como é antigo, né, pessoal? E a gente aqui vai conhecer o jardim na volta, na verdade. Porque o templo, ainda que foi construído naquela época, ele sofreu com incêndios, vários incêndios ao longo dos séculos. Então a construção atual do templo é dos anos 1860 para cá, mais ou menos, quando teve o último grande incêndio. Mas os jardins foram basicamente preservados de forma intacta e parece ser muito lindo. Interessante imaginar que a família do imperador viveu aqui por muitos anos, séculos, a dinastia dele, desde os anos 1300, eles viveram e prosperaram por aqui. Hoje, esse jardim é designado um patrimônio do país pela Unesco. Saindo do templo tem uma área bem movimentada com lojas, com restaurantes, lembrancinhas, praça de alimentação e a gente acabou de comprar isso aqui, ó, um pozinho que eles gostam de colocar no arroz. Custou cerca de 500 ienes mais ou menos e tem várias opções. Olha só como é bonitinho por aqui, muito movimentado, muitos locais também, estudantes das escolas. Ó, um dos passeios que dá para você fazer aqui é essa carroça
Eu já mostrei para vocês em outro vídeo aqui no canal, viajando pelo Japão. Eu digo isso porque no ano passado fiz uma série de vídeos bem legais aqui no canal, no Japão. Tem uma playlist Diogo no Japão, depois vocês assistem no canal para ver Tóquio e outras áreas que a gente visitou. Dando mais episódios à nossa lista. Entre tantas opções aqui de coisinhas para comer, para experimentar, lanchinhos, frutinhas, olha só, coisinhas coloridas. Ele decidiu comprar esse aqui, que a gente já comeu antes. É uma espécie de... é feito de arroz macio dentro. E o pó é um pozinho... How do you say the pounder? Warabi-mochi. Powder is... I forgot. This Tá. one called É um warabi-mochi. pauzinho feito de feijão, ela acha. Os japoneses são muito criativos nas sobremesas, nos lanchinhos. And then Muito bom. not too... Bora falar de dinheiro? Informação de utilidade pública agora. Olha, o dinheiro aqui, pessoal, é assim. Papel moeda, 1.000 ienes, esse aqui. Esse aqui, 5.000 ienes. Olha só, Nippon. Tá, então o dinheiro aqui, ele é aceito em todos os lugares, mas muitos lugares não aceitam cartão. Então, é uma sociedade de pessoas que se habituaram muito ao dinheiro. Muita gente, por exemplo, os mais idosos, tem medo de mudar para o cartão, de começar a usar cartão de crédito. Então, a grande maioria dos japoneses ainda prefere o dinheiro. Às vezes usam cartão, mas prefere dinheiro, né? Ainda que essa transição ainda está sendo feita aos poucos. Muita gente está cada vez comprando mais online e mudando para o cartão. A moeda, estou mostrando aqui o papel e as moedas porque eu sei que tem uma galera que gosta de ver os dinheiros dos países que eu passo, né? Você é um desses que gosta de ver a moeda dos países que eu passo. E aí, outra forma de você pagar pelas coisas no Japão é através de um cartão de transporte. Esse aqui eu trouxe de Tóquio, mas cada região muda um pouco o nome aqui e tal, mas cada região tem algum tipo de cartão de transporte público que serve para ônibus e trem, para você usar naquela região. Esse de Tóquio também serve aqui, inclusive, eu estou usando aqui em Kyoto esse cartão. E o que é legal é que ele funciona como se fosse um cartão de débito, carregável, digamos assim, onde o pessoal coloca dinheiro aqui, coloca saldo, e depois sai gastando nos lugares. Então ele serve até para comprar comida no supermercado, em vários lugares aceita esse cartão aqui, às vezes até mais do que Visa e Master. Então esse cartão ele aceita em tudo quanto é lugar e dinheiro também, tá? Outra opção, se você está vindo visitar o Japão, claro, é um cartão Visa ou um cartão Master. Eu tenho o meu cartão Visa da Wise, que eu já indiquei para vocês. A Wise é uma conta multimoedas, então você pode abrir um saldo em ienes ou pode deixar em dólar mesmo e ele faz a conversão na hora, conversão bem vantajosa. Para você abrir a sua conta Wise é gratuito, para receber o cartão não tem anuidade, o link está aqui abaixo. Se você usar o meu link de indicação, você ganha a sua primeira transferência grátis, quando você colocar dinheiro no cartão. Sendo que ele não passa em todo lugar. Curiosamente, hoje mesmo, eu fui numa loja de conveniência, paguei. Na outra loja não funcionou. Vê que curioso? Então, eu também sempre viajo com o meu cartão da Nomad, que funciona em mais de 180 países, bandeira Master, esse aqui, também não tem anuidade, não tem custo, não tem tarifa, não tem IOF, e aqui eu já junto dinheiro em dólar. Então eu vou colocando os dólares aqui dentro e quando eu saio viajando pelo mundo eu já pago as coisas em dólar mesmo, uma conversão bem vantajosa. Uma grande vantagem da Nomad é que funciona como uma fintech, é um banco, onde tem programa de fidelidade, investimentos em conta no exterior, na Bolsa Americana. Então eu gosto muito da Nomad, tem até lounge em aeroporto, coisas que a Wise não tem. Vou deixar o link para você abrir sua conta Nomad aqui abaixo também. E a sua primeira transferência, se você fizer uma transferência dentro de 14 dias, você colocar dinheiro, você converter de real para dólar aqui, você ganha um cashback de até 20 dólares. Os links estão aqui abaixo e quando você abre conta usando os meus links de indicação, você também apoia aqui o canal, apoia o conteúdo para que eu continue produzindo mais conteúdo para vocês. E aí, quando você vier para o Japão, vai usar dinheiro, cartão de transporte, Wise, Nomad, diz aí para mim. I assume to after you. Depois de uma corrida de 40 minutos no ônibus mais ou menos, até a área mais próxima do centro de Tóquio, de volta, almoçamos na loja de conveniência. Aqui, pessoal, tem essa rede Family Mart e tem a outra rede 7-Eleven, que são muito populares em todo lugar, até nas áreas residenciais, e você pode almoçar. Eles têm a opção de você comprar comida mesmo, a refeição, esquentar no micro-ondas, tomar um café quente e é muito barato e muito rápido. Agora vamos para a próxima atração. Eri está pensando. Eri? 800 ienes por pessoa, 1.600 no total. Dá para pagar com o cartão de crédito aqui, aceita. Eri também tem cartão Wise, ela está pagando com o Wise dela. Wise. É, Wise. Mas mesmo ela estando no Japão, ela usa o cartão Wise dela.
E vamos entrar. Mudanças de planos. Depois que compramos os ingressos, a gente viu os avisos ali que o castelo hoje está fechado. Não entendemos se acontece tipo regularmente, uma vez por mês, sei lá, ou se tem alguma função acontecendo, alguma reforma acontecendo. Mas o castelo em si está fechado, então o ingresso hoje só dá direito aos jardins em volta do castelo. Então a gente decidiu não entrar, porque a gente acabou de sair de um outro jardim também muito lindo, então não faz sentido pagar para entrar só para ver o jardim. A gente vai voltar outro dia, amanhã, provavelmente, se não estiver chovendo, para ver o castelo em si, porque eu nunca entrei num castelo tradicional japonês. Já entrei em templos, em palácios, mas não num castelo. Então, pensei que ia ser hoje, mas não vai ser. Mudança de planos, acontece. Então, quando vocês vierem, já verifique isso, já de repente no site oficial, para ver se tem uma escala, um dia que ele fecha, tá? Nesse caso, vamos para a próxima atração. Vou mostrar para vocês a linha aqui, ó. Eles fazem a linha assim para todo mundo seguir, ficar na fila para entrar. Olhando assim, vocês percebem muita diferença dos ônibus no Brasil, ou dos autocarros de Portugal, como chamamos lá? Não muita, né? Assim, até a questão de conforto, a organização das cadeiras, muito parecido com os ônibus no Brasil. Eu acho que a principal diferença é que eles fazem vários anúncios aqui. Tem os televisores ali, com informações das próximas paradas, e os anúncios em áudio, que ajuda muito, especialmente quem não está acostumado. Em alguns eles fazem anúncios em japonês e inglês, então ajuda bastante mesmo ao estrangeiro a entender. Outra coisa que eu notei é que o motorista ele também tem um microfone e ele fica falando para as pessoas, virada à esquerda, virada à direita, para que as pessoas se segurem e não aconteça um acidente. E isso eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Mas falei, se já teve algum país que o motorista, o condutor, ele fazia anúncios para alertar as pessoas que o ônibus ia entrar à direita, à esquerda e assim por diante? Estava falando para vocês do transporte local, olha assim, esse é o cartãozinho local, ó. Chama de Coca. E aqui eles incentivam as pessoas a misturar trem com ônibus, ó, na hora de visitar as atrações turísticas. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês são as informações na tela. É legal que aparece em inglês, ó, next stop. Se você não entender isso aqui, você entende aqui, ó. Tá em caracteres romanos. O preço fixo, tabela não varia aqui nesse ônibus em Kyoto, 230 ienes para adulto. Geralmente a gente paga com o nosso cartãozinho, mas ele está com umas moedas aqui, então a gente vai pagar com moeda dessa vez. É importante você dar o valor exato, tá, pessoal? O motorista não dá troco, você tem que colocar o valor exato ali para ele e não tem cobrador aqui. Tá vendo essa mulher aqui na frente, no celular dela, dá para ver o cartão no aparelho. Então tem um aplicativo também que você salva o aparelho, ó, e você paga só encostando o celular. Pagamento NFC ou moeda, valor exato. They didn't swipe one of the exits. They couldn't swipe it. A poucos minutos da parada, estamos entrando numa outra área muito lindinha, bem tradicional. Olha só esse riachinho, pessoal. Água limpinha, transparente. E já começa uma dessas ruas estreitas, cheia de restaurantes e bebidas coloridas, que eu nem sei o que é. Olha esses sorvetes aqui. Um monte de comidas diferentes. Ó, frutos do mar. Quem gosta de frutos do mar não é o meu forte. E a gente vai visitar um templo agora que parece ser um dos mais importantes de Kyoto, mas antes temos uma missão, uma paradinha antes, que é essa loja de sucos, esses sucos assim deliciosos. Aqui eles têm essas comidas, algumas feitas de iogurte. Tem o de iogurte, que geralmente é o que a gente pede. Então, vou de leite hoje. Adoramos, mas a gente prefere de iogurte, sendo que está vendido hoje. Então ela fez de leite. Se vocês quiserem essa loja aqui, You can type Kamakura Kamakura. drink. Kamakura Drink. And it comes like this. Essa é a logo. Você pesquisa no Google Maps se vocês quiserem experimentar essa bebida. Tem várias cidades do Japão. Thank you, arigato. Olha só tudo que tem aqui. Isso aqui é chamado de Ginkakushi. Se vocês quiserem pesquisar, parece que tem muita coisa para fazer aqui. Uma das áreas mais importantes. Geralmente os templos aqui, né, nunca é só um templo. Geralmente parece um complexo, né? E é aqui que a gente vai entrar agora. Compramos o ingresso aqui, foi apenas 500 ienes. Olha aqui. Is this the ticket? Yeah. This is the ticket? Yeah, it's so cool. Uau, olha só. It's adult. Ah, adult. Uau, ok. E ainda dá um mapinha pra gente poder explorar a área.
A área. Estou misturando as línguas aqui. Vamos entrar. Can show it to Uma you. curiosidade aqui na entrada, pessoal, tem uma casinha ali onde o pessoal vai receber um carimbo no seu livrinho. Tem um livrinho chamado... ele vai mostrar pra gente. Tem um livrinho chamado Goshuin, onde você pode carimbar cada vez que você visita um templo. Você recebe Você pode comprar esse livro, que custa cerca de 1.200 ienes, e aí toda vez que você visita um templo no Japão, você recebe um carimbo, como se fosse um passaporte dos templos. 300 yen. Você paga pela stamp, pelo carimbo, 300 ienes, além do livrinho, claro. I don't know how to go on. Esse templo, Ginkakuji, é um nome que você encontra facilmente, ele remonta a mais de 500 anos. Foi erguido, foi idealizado e construído pelos shoguns que governavam o Japão. Shoguns eram líderes militares que governaram o Japão por séculos até os anos 1800. E o templo tem pouco mais de 500 anos, o original. Diz que você pode deixar o seu amuleto. Olha só como eles colocam. Amuleto é como eles... Na verdade, se traduzir ao pé da letra, seria amuleto? Bom, de qualquer forma, eles têm essa caixinha para você deixar aqui. Não sei se eles reutilizam. Mais um jardim belíssimo, né, pessoal? Olha só os laguinhos semi-artificiais com a água percorrendo as árvores. Muito lindo, muito elegante. Inclusive, esse complexo foi designado mais um patrimônio da humanidade pela Unesco. Nossa, pessoal, olha essa árvore aqui. Tem 500 anos, segundo os registros. Ou seja, do comecinho do templo. O templo foi estabelecido em 1482, por aí, 86. Então essa árvore viu tudo isso começar, quando aqui não tinha nada ainda. O pessoal jogando moedas aqui, ó, talvez para pedir sorte, boa fortuna, saúde. O templo está bem fechado, pessoal, bem nublado. Eu acho que num dia de sol, ou na época da primavera, deve ser muito lindo aqui. Outono também, com as árvores mudando de cor. Fica a dica, se vocês vierem em outras épocas do ano, fala aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Hoje está um dia bem acinzentado, mas dá para ver que realmente o lugar ainda assim é muito bonito. Para todo lado que a gente olha, muito bonito. O cuidado que eles têm com o jardim é impressionante. Olha essa ponte de bambu e madeira, incrível. A gente nem sabe para onde leva, estamos só explorando os jardins. Não à toa é declarado patrimônio da humanidade. Mais cedo eu falei para vocês que o budismo não é a principal religião do Japão, hein? Vocês já sabem qual que é, de fato, a religião mais popular do país? E a resposta correta é Shinto. Essa é a religião mais popular do Japão, representando 80% da população japonesa. É isso mesmo, talvez uma religião que muitos brasileiros nem sequer ouviram falar, representa 80% dos japoneses. Porém, tem uma pegadinha aí. O Shinto, ele se confunde em muitos aspectos com o budismo. Na verdade, tem muitos japoneses que são adeptos à religião Shinto, mas praticam o budismo também, visitam templos budistas, por exemplo. Então, essa é uma peculiaridade do Japão, onde uma pessoa não precisa ter apenas uma religião. Ela pode muito bem praticar rituais e lugares de mais de uma religião, como os shintoístas e os budistas. E, por exemplo, tem muitos japoneses que são cristãos, que acreditam em Jesus, mas visitam templos budistas. Então, essa é uma peculiaridade muito legal aqui do Japão, onde as religiões podem coexistirem pacificamente, pelo menos as principais, né? Olha a dica, descendo a rua do templo, onde a gente tomou o suco ali, bem aqui na esquina começa o caminho do filósofo. Philosopher's Walk, ou Path também, né? Pode ser o caminho, que foi construído mais de 100 anos e reformado, estendido, e parece ser muito lindo em qualquer época do ano. Eles dizem aqui, com cherry blossoms na primavera, fireflies no verão, e passa do lado desse riachinho, escolhida como a rua mais linda do Japão. Olha aí, minha japonesinha já está aqui esperando para começar a caminhada. Todo o trajeto dura mais de 1 quilômetro e parece que a gente passa por alguns templos e monumentos no caminho. Então vamos explorar um pouquinho essa caminhada.
Kyoto é conhecida como a antiga capital de 1000 anos. Por que será? Isso é fácil saber, né? Porque foi a capital do Japão por mais de 1000 anos, até os anos 1800, quando a capital foi, o imperador mudou para Tóquio, que na época tinha outro nome e depois foi rebatizada de Tóquio. Kyoto viu muitas batalhas, muitas guerras, conflitos internos, guerra civil. Então a cidade passou por muitas destruições e mudanças ao longo dos séculos. Porém, na Segunda Guerra Mundial, ela foi poupada. Houve pouco bombardeios aqui e houve mortes, mas não se compara com outras cidades japonesas. Porém, Kyoto estava no topo da lista para o ataque da bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os Estados Unidos vinham buscando escolher quais as cidades ideais para destruir com a bomba atômica. Kyoto estava no topo da lista. Nas últimas semanas antes do ataque, foi poupada por conta de um general americano e um esforço de um pequeno grupo que preferiu tirar a cidade da lista de ataques por conta da sua preciosidade cultural e histórica. Eles tinham medo que, se destruíssem Kyoto, os japoneses poderiam se voltar para a União Soviética, para o comunismo. Então eles preferiram poupar uma cidade tão importante histórica e culturalmente, porque os danos emocionais à população japonesa seriam muito fortes. Pelo menos essa é a teoria que é divulgada oficialmente. E assim, a lista final das cidades atacadas acabou ficando Hiroshima e Nagasaki, mas deveria ter sido Hiroshima e Kyoto. Olha só que interessante. Inclusive eu estive recentemente nas duas cidades que foram atacadas, Hiroshima e Nagasaki. Visitei o exato local onde a bomba explodiu, o museu, conheci a história, compartilhei, fiz um vídeo bem interessante aqui com vocês. É uma história dolorosa, mas que eu acho que precisa ser conhecida. Um vídeo ficou muito interessante e eu recomendo vocês assistirem depois desse aqui, o meu vídeo em Hiroshima e Nagasaki e como a bomba atômica destruiu essas duas cidades. Como Kyoto foi preservada durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dos seus templos e o seu valor histórico acabou sendo preservado. Então, a cidade virou a mais visitada, mais histórica e turística do país depois do Japão. Porém, uma coisa a gente nota, por conta de tantas guerras e conflitos que aconteceram ao longo do tempo, não existe assim centro histórico antigo, por exemplo, uma Kyoto antiga, como a gente vê às vezes em outros países que têm uma cultura e uma história muito longa, né? Por conta de outros conflitos, reconstruções e terremotos e outros desastres que aconteceram ao longo do tempo. Ainda assim, é uma cidade obrigatória na sua visita. A população de Kyoto em si tem pouco mais de 1 milhão de habitantes e a região metropolitana como um todo são mais de 3 milhões de habitantes. Tem aeroporto internacional aqui também, você pode viajar direto para cá, especialmente se você tiver vindo de outro país asiático, ou você pode vir por Tóquio, afinal de contas Tóquio também é obrigatória a sua visita, né? A propósito, esse primeiro templo que nós visitamos hoje é Yasaka. Nesse terceiro dia. Vamos aproveitar amanhã, porque a previsão é de chuva à tarde. Então fica a dica, verifiquem a previsão do tempo, porque muitas atrações são assim, muito abertas, né? E se começa a chover, você acaba perdendo bastante, tá? Vale a pena lembrar, pessoal, que aqui não é uma atração turística, né? É um templo religioso. As pessoas vêm aqui para praticar a sua fé. Então tem vários sinais aqui lembrando os visitantes de respeitarem a fé das pessoas. Cuidado com fotos e vídeos que sejam muito invasivas e que atrapalhem o povo local de praticar a sua fé. Lembre-se de respeitar a cultura local para que você seja sempre bem recebido nos países que visita. Uma das coisas que vocês podem fazer nas atrações turísticas e templos, kimono aqui a partir de 4.000 ienes até 10.000 ienes, dependendo. Eu já fiz isso num passeio que a gente fez próximo a Tóquio, mostrei para vocês nos episódios anteriores aqui no canal. Essa área aqui que a gente está é chamada de Yasaka, ou a rua Yasaka, Yasaka Street. Então tem várias atrações aqui, lojinhas e tal. E, nossa, olha só que impressionante, pessoal. Esse templo, incrível. Dica de foto, pessoal. Quando vocês passarem pelo templo, vai subindo na rua de trás mais alta, que vocês vão encontrar essa vista muito legal das casinhas. Muita gente tirando foto aqui, mas com um pouquinho de paciência a gente conseguiu. Tiramos fotos legais que vai para o Instagram, hein? Então as fotos de hoje das nossas viagens em Kyoto, vocês vão ver no Instagram. Gente, até o Starbucks aqui é histórico. Olha só, eles preservaram a construção local de madeira. Olha o teto aqui embaixo. Que bonitinho, gente. Parece que você está realmente numa casa tradicional japonesa, porém uma Starbucks. E você vai andando. Escuro, gente, escuro por aqui. A gente pede lá, retira aqui
Vamos conhecer lá em cima. Que massa, pessoal! Está realmente numa construção tradicional japonesa. Dá pra gente sentar aqui. No way! Olha só, pessoal, estilo japonês mesmo. Onde você deixa o sapato. Gente, isso aqui em restaurantes tradicionais ou em casas japonesas é assim. Você deixa os sapatos e você senta ali numa espécie de tatame, onde você se reúne com a família e os amigos para comer. Irado. A melhor Starbucks que eu já vi. Mesmo a capital política tendo sido transferida para Tóquio, Kyoto continuou como uma espécie de capital do país, né? E felizmente foi preservada, então isso com certeza ajudou bastante. A cidade em si tem pouco mais de 1 milhão de habitantes, mas toda a região metropolitana estamos falando de milhões de habitantes. Nessa viagem a gente está ficando só e ontem visitamos uma região, na região metropolitana ainda, né? Um pouquinho fora do centro. Para você chegar aqui, além da forma que nós viemos de trem, mostrei para vocês no episódio anterior, é possível também vir de cruzeiro. Como muita gente que adora fazer cruzeiros assiste aqui o canal, é bom mencionar. Os cruzeiros não chegam aqui em Kyoto, né? Não estamos próximos do oceano para receber cruzeiros. Porém, os cruzeiros chegam em Osaka. Lá eles fazem excursões de um dia, vem de manhã e volta de noite para o navio. Então, se você vem fazer uma viagem de cruzeiros no Japão, é possível você visitar Kyoto se o seu cruzeiro passar por Osaka. Claro, não vai dar para fazer tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vai dar para conhecer bastante da cidade também, passando um dia aqui nessa cidade linda. Ainda estamos na mesma área do primeiro templo que a gente visitou hoje, estamos a algumas quadras, porque aqui tem uma rua, uma região chamada de Gion, que eu não podia deixar de mostrar para vocês, porque é aqui onde operam as famosas geishas. Já ouviu falar dessas mulheres profissionais que são artistas, hoje são consideradas como artistas, né? Vou explicar um pouco para vocês sobre o mundo das geishas. Inclusive, bem atrás de mim tem esse teatro enorme aqui, um museu com teatro dentro, onde elas trabalham, onde elas apresentam a sua arte, a sua dança, a sua cultura. É uma história bem interessante que muita gente tem uma concepção errada, achando que geisha é prostituta. Será mesmo que tem alguma conexão isso? Será que tem algum fundo de verdade isso? Vamos caminhar por essa rua e conhecer um pouco mais dessa história das geishas. Geishas já estiveram associadas com prostituição, mas isso foi séculos atrás. A cultura geisha surgiu no século XVII e mudou muito ao longo do tempo. Hoje elas são vistas como artistas profissionais, entertainers, performers. São profissionais que se dedicam anos e anos das suas vidas para chegar a um nível profissional que são vistas como celebridades até aqui em Kyoto. Essa região que nós estamos tem várias tea houses, são casas de chá, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, tea house, casa de chá, onde elas se apresentam. Porém, nem tudo é perfeito. As geishas começam a praticar de uma idade muito jovem, a partir de 15 anos, e elas passam cerca de 5 anos como aprendizes, até que aos 20 anos elas são consideradas profissionais. Ao longo desse tempo, elas acabam entrando em dívida, porque essas tea houses oferecem acomodação, alimentação, treinamento, roupas que são muito caras, eles oferecem tudo de graça. E com isso, as geishas acabam assumindo dívida por anos e anos, até que elas se tornam profissionais e podem começar a pagar as suas dívidas. Isso, inclusive, leva muita gente a pensar que existe algum tipo de máfia que gerencia essas geishas, como uma espécie de casa de prostituição, uma rede de mafiosos ou yakuza. Não tem nada disso. A yakuza não tem nenhuma ligação com geishas. Yakuza, para quem não está familiarizado, é a máfia japonesa que ainda existe, ainda opera. Eles ainda existem, são mais discretos, mas ainda operam. Mas não tem nenhuma conexão com as geishas, tá? O único problema das geishas que leva as pessoas a ficarem com pena delas e criticar e tal, é porque elas assumem muitas dívidas até que elas se tornem profissionais e no começo dessa sua vida profissional, boa parte do que elas ganham vai para as casas de chá. Olha só, eles anunciam suas geishas aqui com muito
com muito orgulho, a programação, então eles vendem outras coisas também dentro, comida, bebida e tal. Então as geishas passam os primeiros anos da sua vida profissional trabalhando para pagar as dívidas que assumiram com essas tea houses. Até que finalmente, quando a dívida é liquidada, elas têm liberdade de inclusive sair desse mundo. Mas enquanto a dívida está ativa, elas só trabalham para pagar as dívidas de anos. Então, muitas famílias pobres colocaram as suas filhas nessas casas para treinar, para se tornarem geishas, em busca de uma vida melhor para elas, sonhando que elas pudessem ter uma vida melhor também no futuro. Tem uma área bem grande aqui com essa arquitetura muito legal. Veja que linda. Aqui eu vi algumas pessoas também usando roupas tradicionais para tirar foto. Aqui fica mais ativo, inclusive à noite, tá, pessoal? Agora de tarde, como vocês podem ver, as tea houses, as casas de chá estão fechadas, em sua maioria, e não está havendo nenhuma apresentação. Estão no horário de folga. Mas à noite, se você quiser assistir, é ok vir para assistir simplesmente, tá, pessoal? Você pode vir com a sua esposa, com a sua família, não tem nenhuma relação mais com sexo e prostituição. É arte. Você vai assistir uma apresentação artística e que remete diretamente à cultura e à história do Japão. Então, de repente, vale muito a pena vir assistir e pode trazer a sua esposa, o seu esposo. Não tem nada a ver mais com o que já foi associado muito tempo atrás. Só um detalhe, não pode filmar nem tirar foto das apresentações, então não adianta nada, não vou conseguir filmar, não vou conseguir mostrar para vocês porque é proibido. Na verdade, até aqui pela rua, às vezes você encontra as geishas passando por aqui, mas não dá para você saber que são geishas, né? Mas elas não gostam que fique tirando fotos nem vídeos, então vamos respeitar, né? Agora, durante o dia, eu não vejo ninguém. Eu acho que todo mundo que está usando roupa tradicional japonesa aqui são turistas mesmo, visitantes para tirar fotos bonitas. Mas fica a dica, você vai poder vê-las passando por aqui à noite, mas nada de fotos e vídeos, que elas não gostam, então respeitem. My beautiful Japanese wife. Guide. Minha guia perfeita. Where are we going now, Eddie? This way, what's the next attraction? City center, like busy area? This river area. Ah, ok. By your sunglasses. Que terminando a rua aqui, pessoal, área mais comercial, uma área mais moderna. Eu falei com vocês sobre dinheiro, cartão e tudo mais, e tem que falar também sobre compras aqui no Japão. Pessoal, o Japão não é mais aquele país tão caro que já foi um dia. A gente tem aquela ideia na cabeça, né, que o Japão é um país muito caro para se passear, para se viver, né? Não mais. Isso porque a moeda aqui perdeu muito valor, o ien japonês. Então a gente fala do real brasileiro, né, que também perdeu muito valor frente ao dólar. No caso do ien também. Então, se você vem aqui com moeda forte, se você chega aqui no Japão com dólar, com euro e converte, rende muito mais. As coisas estão muito baratas comparado com o que já foi 5, 10 anos atrás. Por exemplo, eu acabei de comprar um par de óculos escuros que o meu quebrou, então eu estava sem óculos de sol e paguei assim 60 e poucos dólares, por exemplo, numa marca, num produto que geralmente custava 100 dólares. Ah, e uma dica importante, você pode andar com o seu passaporte também, que muitas lojas nessas áreas turísticas oferecem um desconto na hora. Eles já removem parte dos impostos ali na hora, não precisa nem fazer nada no aeroporto depois. Então os óculos que custaria 67 dólares, acabar custando 63 dólares, por exemplo. Não é muita coisa, menos de 10% de desconto, mas é um desconto. Então se você for passear pelo Japão, carregue o seu passaporte, caso você pretenda fazer compras. Nessa área, pelo menos aqui nessa área central de Kyoto e em Tóquio também, a gente vê muitas lojas que já aplicam desconto na hora para estrangeiros. É interessante notar como que eles apresentam os preços das coisas também, tá, pessoal? Por exemplo, uma camiseta como essa, preço 7 mil, mais tax, que é impostos, né? 7.700. Então, se você tem um passaporte em alguma dessas lojas, você compra sem os impostos. Mas se você é um japonês ou não tem o seu passaporte, você vai pagar o preço inteiro. Não estou falando nessa loja específica, mas muitas lojas têm essa opção de te dar o desconto na hora. Uma mão na roda, não precisa fazer nada no aeroporto depois, você já paga menos na hora. Mais uma curiosidade para vocês, aqui eles têm mania de criar um café com algum animal. Você pode tomar um café brincando com cachorrinho ou com gatos. Esse aqui é com porquinhos. Então você pode, Mi Pig Café, você pode tomar um café brincando com os porquinhos. Bom,
Essas coisas que os japoneses inventam aqui, acho muito curiosa. Olha esse anúncio aqui. Pessoal, tá vendo essa espécie de torre com as pessoas aí? Isso aqui é um festival que acontece agora no verão. Infelizmente não coincidiu com os dias que a gente planejou essa viagem, mas durante um final de semana eles constroem essas plataformas gigantes e tem danças e apresentações e tal aqui nas ruas de Kyoto. Quando vocês vierem, pesquise, de repente funciona para vocês as datas e aí vocês me dizem aqui como que foi. Me escreve aqui nos comentários se vale a pena ou não. E hora de almoçar. Olha só onde vamos almoçar hoje, pessoal. Não tem nem mesa aqui. É umas caixas de bebida com madeira. Comida bem típica. Descobrimos um lugar no meio do nada, no meio dessa área aqui, desse shopping, né? E parece bem casual, né? Bem simples. Vamos comer, vamos experimentar. Escanear, pegar o menu. Isso é muito comum em vários restaurantes aqui no Japão. Ou muitas vezes você pede pelo tablet, tem um tablet nos restaurantes. Olha lá. E começou a chegar a comida, olha só, eu pedi uma espécie de pokeball aqui com atum e salmão, a sopinha. Ele foi num tipo de um arroz com atum também e sopa. Vamos ver se é bom, vamos experimentar. Já eu falo o preço para vocês terem uma ideia. Primeira coisa legal que eles dão em quase todos os restaurantes no Japão, um lencinho para você limpar suas mãos. E vamos lá, vamos experimentar. Vamos colocar um molho de soja, que eu gosto muito. E sempre reclamo que eu coloco demais. Vamos experimentar. Salmãozinho, wasabi, para dar deixar o gosto bem forte. Muito bom, muito bom. Vamos pegar o arrozinho aqui embaixo. Muito bom. Hoje, did you like yours, Azori? Muito bom. E how much was it? 26,000. Então, 26 ienes, tudo junto. Essa refeição completa aqui. E parece que ainda dá para ganhar uma bebida de cortesia se a gente avaliar o local no Google. Eles disseram, se você der 5 estrelas pra gente no Google, a gente te dá uma bebida. Então tá aí, pessoal, encontramos totalmente por acaso esse local, bem discreto, bem simples e valeu muito a pena. Você piscou e a gente voltou pro castelo, agora com tickets para entrar no castelo de verdade, já que perdemos a primeira vez. Yeah. Thank you. Give it to me because I want to keep it. Bem, a gente descobriu depois que o castelo ele fecha algumas vezes ao longo do ano, às vezes uma vez por semana e tal, só os jardins ficam abertos, por isso que estava tão tranquilo por aqui, hoje já está bem mais movimentado. Ainda que o tempo esteja bem feio, choveu um pouco hoje, nublado, mas vocês podem reservar online para evitar fila aqui, para não correr o risco de você ficar muito tempo na fila. Nós demos sorte, agora de tarde não tem muita gente, compramos o ticket rapidinho e vamos conhecer. Provavelmente a principal atração de Kyoto. Na entrada você pode pegar um booklet, uma revistinha com mais informações. Não tem português, mas tem espanhol e inglês. Imagino que vocês desenrolam uma dessas duas pelo menos. E aqui tem um mapa de toda a área do castelo. Uma coisa que eu já noto, diferente de alguns castelos europeus que a gente está acostumado, que a gente vê, que eu já mostrei em outros vídeos para vocês, aqui não tem assim necessariamente um prédio alto com torres gigantes no centro. Na verdade tem um conjunto de templos e residências e palácios com muita área verde, uma área bem grande mesmo. Tem aquele poço, digamos assim, que contorna o castelo, muralha, e depois dentro tem outro poço que contorna a área principal, provavelmente onde vivia os governantes, né? Aquela área central ali tem um palácio que está fechado nessa época do ano, ou só vai abrir daqui a alguns meses, então quando vocês vierem vocês me dizem se está aberto. Mas a gente vai visitar tudo isso aqui. O nosso ticket dá direito à entrada nesse outro palácio aqui. Do lado do mapa tem um painel aqui que conta um pouco da história. Tem diferentes línguas, japonês, inglês, acho que é chinês e coreano aqui. Você aperta o botão e escuta um pouco da explicação. Interessante, né? Mas eu já estudei, já tem no mapa, então não precisamos ficar aqui para ver. Olha, ali parece isso aqui é uma esquina do castelo, talvez ali era uma torre com seguranças e tal. Sabe quem eram os seguranças na época que os shoguns governavam o Japão? Quem que controlava a segurança aqui? Samurais. Pois é, pessoal, samurais e ninjas realmente existiram no Japão. Não é só história daquelas séries da TV Manchete de antigamente. Quem assistiu? Jaspion, Jiraiya. Nossa, eu era fãzaço das séries Jiraiya. Quem tem mais de 35 anos, 40 anos, deve lembrar na TV Manchete daquela época, lá nos anos 80, 90, acho que era. Bom, na realidade, eles existiam mesmo, tá? E os samurais que faziam a segurança do palácio e do castelo aqui dos governantes.
Esse castelo que tem pouco mais de 400 anos de história, já viu muitas mudanças na sociedade do Japão. Mudanças políticas, econômicas, governantes que entraram e saíram por esses portões e mudanças sociais também. O Japão é muito diferente de quando esse castelo foi construído. Na época, o Japão era uma sociedade feudal. Agora vamos ver se valeu a pena voltar, né? Porque a seção que estava fechada era essa. É um palácio. Então, o castelo, na verdade, eles chamam de castelo, mas é um palácio fortificado, digamos assim. Porque tem toda essa muralha, a água em volta, aquela coisa toda, mas dentro tem palácios, dentro dessas muralhas. E esse é o palácio que estava fechado quando a gente veio naquele dia. Para você entrar aqui só pelo jardim, se você quiser visitar apenas os jardins, custa 800 ienes. Se você quer incluir a entrada no palácio, 1.300 ienes. Agora a gente vai entrar para ver se valeu a pena ter que voltar aqui alguns dias depois. Fiquem de olho no horário, tá, pessoal? Então, apesar do castelo desse complexo todo ficar aberto até às 5, algumas áreas parece que começam a fechar antes da hora. E a última entrada, se eu não me engano, é às 4, então fiquem de olho. Eu acho que você precisa de umas 2 ou 3 horas para conhecer todo esse castelo com tranquilidade, viu? Parece bem grande. Ok, vamos mostrar os tickets aqui na entrada. Aqui. Hello. Thank you. Primeira coisa, a gente tem que deixar os sapatos. Ó, tira os sapatos aqui na entrada, coloca em algum lugar aqui. Sendo que parece que eu não posso filmar lá dentro, pessoal. Tá dizendo aí que eu não posso filmar lá dentro. Que pena, né? Ou pelo menos fotos, ela falou. Todo o palácio é impressionante, ele é muito maior do que parece daqui de fora. Tem vários salões para diferentes usos. O salão do shogun, o salão do imperador, o salão para receber visitas e assim por diante. Ele é muito maior do que pensava, tudo feito de madeira, muito decorado, das paredes ao teto. Foi uma experiência bem interessante, eu vou aprender um pouco mais sobre o Japão feudal e como os governantes operavam naquela época. Ao redor do palácio, o jardim continua. Jardim esse que foi projetado, foi construído originalmente junto com o palácio, junto com o castelo em 1600 e depois redesenhado nos anos 1620. Estamos falando de 400 anos atrás, esses jardins foram projetados. A gente concluiu a primeira metade, digamos assim, onde tem o palácio, parte dos jardins que eu mostrei para vocês, e agora estamos entrando na segunda parte do castelo. É muito estranho falar castelo, pessoal, porque não se parece nada com nenhum castelo que eu já visitei ao longo dos anos. Mas, enfim, é o castelo japonês, né? E aqui tem uma outra área que não está aberta nessa época que a gente está visitando, talvez esteja em reforma, porém estão abertos. Vamos explorar um pouco mais desse patrimônio declarado pela Unesco. Vocês sabiam? Interessante, pessoal, que o castelo de Nijojo, esse é o nome oficial, ele era o símbolo do poder dos shoguns no Japão. Os shoguns que começaram como líderes militares, tipo generais, mas foram crescendo depois de conflitos e batalhas que eles ajudaram a vencer, eles acabaram ganhando postos de governadores de facto, eles que davam as ordens aqui no Japão. Até que em 1867 aconteceu o fim desse reinado dos shoguns, digamos assim, e o poder político foi restaurado para o imperador. E o fim do período dos shoguns foi justamente declarado aqui no castelo, que antes foi o símbolo deles. Mas e afinal, o que aconteceu com os ninjas e qual era a sua conexão com os samurais? Será que os ninjas existiram mesmo? A resposta é que sim, os ninjas existiram, foram muito ativos por séculos até 1603. Olha só, eu já falei desse ano para vocês. O que aconteceu em 1603? Bom, é interessante primeiro notar que a diferença dos ninjas para os samurais eram bem drásticas. Os samurais, eles eram homens de honra, eles eram contratados por lordes ou pelo governo para proteger as suas terras, os seus palácios e castelos como esse. Enquanto os ninjas eram contratados para fazer aquele trabalho sujo, espionagem, assassinato. Então, para quem pagasse, o ninja ia lá e performava o trabalho sujo que os samurais não tinham coragem. Tanto que alguns samurais, inclusive, às vezes contratavam ninjas para fazer o trabalho sujo, porque eles se achavam homens de honra e não iriam fazer esse tipo de trabalho. Aí eles contratavam os ninjas. E o que aconteceu a partir de 1613? O Japão entrou num período de paz, de prosperidade, então não havia mais necessidade de contratar ninjas. Você não precisava mais pagar alguém para matar alguém para você. O país estava num momento de próspero, num momento de paz, e assim os ninjas foram perdendo trabalho. Então muitos deles mudaram de profissão, começaram a fazer coisas totalmente diferentes, e vários outros foram incorporados, digamos assim, nas organizações dos samurais. Eles viraram samurais ao longo do tempo. Olha só que interessante, né? Hoje não existe mais nem ninjas, nem samurais no Japão, mas o legado que eles deixaram ainda está muito forte, inclusive na cultura popular.
Que cidade linda, pessoal. 3 dias e meio fantásticos eu estive aqui em Kyoto. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade através das minhas lentes. Se você quiser apoiar o meu trabalho, tem um botão aqui de valeu aqui, ó. Te agradeço muito para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos incríveis, mostrando esse mundão maravilhoso para vocês. Agora é fazer as malas e partir para a próxima aventura, para o próximo país, mas isso é história para os próximos episódios. Vou deixar aqui com vocês vídeos dos lugares que a gente visitou recentemente pelo Japão. Estive em Tóquio várias vezes, viagem para o Japão e muito mais. Vou deixar a playlist aqui do lado para vocês aproveitarem, conhecer um pouco mais do Japão e daqui a pouco eu estou de volta para gravar mais vídeos ao redor do país para vocês. Obrigado à minha guia, a minha esposa japonesa linda que me levou ao redor de Kyoto nos últimos dias. Tchau, Eri. Say bye bye to Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.